Na aula anterior, a gente estudou as cinéticas, as leis cinéticas, as leis de velocidade para reações elementares. E agora a gente vai estudar as leis cinéticas para reações não elementares, que podem ser uma série de outras reações, né? Eu vou pegar aqui um exemplo que eu estudei muito já nessa vida, mas muito mesmo, que é a reação de hidrólise do triacilglicerol. Fiz tanto mestrado quanto doutorado em cima dessa reação em específico e foi felizmente o que me trouxe para o mundo da bioquímica e depois da microbiologia, que acabou me direcionando para as coisas que eu faço hoje em dia. Então, essa é uma reação que a gente pode olhar assim como uma reação bastante simples. As gorduras dentro dos organismos vivos, elas são armazenadas principalmente na forma de triacilglicerol. O triacilglicerol é uma molécula onde ela tem um esqueleto de um glicerol aqui, e em cada uma das funções álcool está esterificado um ácido graxo. O ácido graxo seria a gordura em si, né? Então você estoca os seus ácidos graxos dentro da molécula de glicerol. Tudo bem? E se você quiser reverter a reação, então isso aqui é um éster, né? Você faz uma reação oposta, uma reação de hidrólise, aonde essa reação ela pode ser catalisada por uma lipase ou pode ser catalisada por algum elemento alcalino forte em altas temperaturas. Mas o que acontece é que você reage, faz a hidrólise com 3 águas e você termina a reação com um glicerol mais 3 ácidos graxos livres. Então a reação é TAG, triacilglicerol, mais H2O, formando glicerol, gli, mais 3 ácidos graxos livres agora. Aqui a gente tinha ácido graxo ligado, aqui a gente tem ácido graxo livre. Tudo bem? Então essa é uma reação que se a gente for fazer assim, a gente pode simplificar, fala A mais B vira C mais 3D. A mais 3B, desculpa. Tudo bem? Só que essa de forma alguma é uma reação elementar, nem perto disso. Na verdade, a reação ela ocorre seguindo esse mecanismo aqui. Então, o triacilglicerol, cadê minha caneta? Vou riscar, está aqui no canto. Então, o triacilglicerol reage com uma molécula de água, formando, se for catalisado por uma enzima 1,3 específica, né, forma o 1,2-diacilglicerol. O 1,2-diacilglicerol pode entrar em equilíbrio com a forma 1,3-diacilglicerol, que pode reagir com água também, tanto 1,2 quanto 1,3, e formar o 2-monoacilglicerol ou 1-monoacilglicerol, que pode fazer reação de equilíbrio aqui, de migração espontânea que acontece aqui também, e aí sim reagir e virar o glicerol. E em cada uma dessas etapas aqui é liberado uma das moléculas de ácido graxo livre, e de forma alguma essa reação aqui ela pode ser uma reação elementar. Se a gente pegar essa reação aqui e tentar modelar ela como uma reação elementar, você não vai conseguir. Você consegue até assim um resultado médio, mas de longe, nem de longe é um resultado bom. Você vai ter um comportamento aqui diferente que uma reação em uma única etapa, eu até fiz errado aqui, ficou uma reação basicamente em uma etapa, mas ela teria um comportamento assim que uma reação em uma etapa não teria como prever. Então isso aqui não é uma cinética elementar. Não posso pegar aqui e falar que a minha velocidade de reação, meu RA, do TAG, por exemplo, vai ser menos K vezes concentração de TAG vezes concentração de H2O ao cubo. Não posso, de forma alguma eu posso falar isso. Talvez, bem forçado assim, modela, não sei. Dá para tentar, a gente pode tentar até. Pega os dados do doutorado aqui e a gente tenta modelar isso.
Mas não dá. Para vocês terem ideia, eu vou não assustar vocês, né? Mas mostrar como foram as leis de velocidade que eu cheguei dentro do modelo que foi criado na minha tese de doutorado. Então, essa aqui, deixa eu tentar deixar maior isso aqui. Aí, ficou mais bonito. Isso aqui é uma das versões da minha tese, né? Então, aqui considerando todas as reações que acontecem lá dentro. Então, acontecem as reações de glicerólise, acontecem as reações de hidrólise e esterificação, que eu acabei de mostrar para vocês, e todas as reações são reversíveis. E aqui ficavam os modelos de velocidade de reação. A gente pode ver que são modelos. Se a gente for para. Não vou ficar muito em cima, nem convém muito isso. Para quem for seguir para essa área, pode ver que, apesar de parecer complexo, na verdade não é muito complexo assim, só são equações grandes. Mas as leis de velocidade de reação era reator batelado, então em vez de ser um simples K vezes alguma coisa aqui, CA, CB. Nossa, que estranho que está isso. Por que está caindo? A reação ela tem um formato extremamente mais complexo. Por quê? Porque não é uma reação elementar catalisada por enzima. A enzima sofre efeitos de saturação, tudo bem? Então essas eram as equações para modelagem. Equações bastante complexas se olhando assim, mas para quesitos de aplicação, na verdade, nem são tão complexas assim, só assustam um pouquinho. Bom, então dentro das cinéticas não elementares, a gente tem as cinéticas, eu acho que eu até pulei aqui, eu deveria começar só com a reação não elementar. Como eu não criei slide para isso, eu vou voltar aqui para o slide que eu mostro o genérico. Talvez eu criei mais para frente o slide, eu não estou lembrado. Então aqui é uma cinética de reação não elementar básica, que acontece uma cara normal assim para uma cinética de reação não elementar. Quando a gente tem uma cinética de reação não elementar, o que acontece é que normalmente existe um composto ativo, chave, no meio da reação, e toda reação depende da concentração daquele composto ativo, um ativo intermediário ali no meio. E aí você sofre um mecanismo de saturação daquele ativo. Eu vou explicar esse mecanismo de saturação aqui na reação enzimática, mas fiquem sabendo que o mecanismo para a reação não elementar pode ser bem similar ao mecanismo da reação enzimática. Então vamos pular aqui direto para a reação enzimática. Cadê você? Então quando a gente trabalha com uma reação enzimática, a gente pegando a mais simples possível, o substrato da reação enzimática vira produto. A gente vai olhar aqui um dos modelos enzimáticos que é bem fácil até de deduzir, que é a cinética de reação de Michaelis-Menten. Michaelis-Menten é um modelo de saturação enzimática. Então, a reação que a gente vê, e aqui considerando a reação monossubstrato, para utilizar Michaelis-Menten, é a reação onde o substrato, por meio da enzima, por meio da enzima, vira o produto. Tudo bem? Mas essa não é a reação de verdade. A reação de verdade que acontece é o substrato, cadê? O substrato mais a enzima, forma o complexo enzima-substrato, o complexo enzima-substrato se transforma no complexo produto-substrato, e aí existe a decomposição em produto mais enzima. E isso aqui são estados intermediários que acontecem. Estados que transformam a reação em uma reação em não uma única etapa. Existe um estado intermediário que acontece ali dentro. Normalmente, nem como o complexo, esses complexos aqui eles são estados que acontecem em tempos muito, muito, muito curtos, normalmente se foca só nesse complexo enzima-substrato aqui. E por que isso é um mecanismo de saturação? Vou tentar desenhar aqui no cantinho. Vamos supor que a gente tem ali 3 enzimas ali dentro. E a enzima ela tem esse sítio ativo que é esse triângulozinho aqui. Aqui,
colocar um monte de enzima aqui dentro. Vou colocar mais uma aqui, vamos colocar 4 enzimas aqui dentro. E pegar outra cor aqui para a gente representar o nosso produto, o nosso substrato, na verdade, o nosso substrato S. No começo, se a gente coloca um substrato, coloca pouco substrato, é isso que eu estou tentando dizer. Não é um, não é 4, tudo bem? A gente coloca um substrato, beleza, a gente coloca aqui, ele vai lá, entra no sítio ativo e sai como produto. Se a gente coloca 2 substratos, mesma coisa. A gente coloca 3 substratos, mesma coisa. A gente coloca 4 substratos, mesma coisa. A gente coloca 5, 6, ele dá seu tempinho ali, espera o outro terminar e entra ali dentro. Só que, o que acontece? A gente tem um mecanismo de saturação aqui. A partir de um determinado momento, não adianta eu colocar mais substrato ali dentro. Coloco mais substrato, quanto mais substrato eu coloco, não vai mudar a velocidade da minha reação. Vocês concordam comigo? Porque a velocidade da reação ela está dependente de ter sítio ativo livre do catalisador. Então eu vou colocando substrato, posso aumentar, então colocar a concentração de substrato. Eu subo, não vai ter muito efeito dentro da velocidade de reação. Ela vai ter pouco efeito dentro da velocidade de reação, porque está tudo limitado pela saturação dos sítios ativos do catalisador. Então, esse tipo de reação, falando de uma forma bem... E eu perdi mais uma vez minha caneta. Cadê você, caneta? Desculpa esse borrão aí, que eu não estava achando minha caneta. Então, esse tipo de reação ele tem um mecanismo mais ou menos assim. Enquanto não está saturado, você vai aumentando a concentração de substrato, você vai aumentando a velocidade de reação. A partir do momento que saturou, não adianta mais você aumentar a concentração de substrato, que não vai. A velocidade de reação ela passa a ser independente. Claro que ela não é assim, ela tem um formato muito mais... Por que eu estou perdendo? Acho que é porque está vermelho. Tá... Eu vou pegar uma outra cor mais visível aqui, aí o vermelho eu não perco. Na verdade, ela vai ter um comportamento mais ou menos assim, né? A saturação ela não é instantânea, igual eu coloquei aqui. E claro, ter mais substrato vai aumentar a probabilidade de um substrato se chocar com o sítio ativo quando o outro liberar. Então ela não é essa retinha assim, ela é uma curva com esse formato logaritmo que vocês conhecem bem, que é mais ou menos igual ao comportamento que existe do crescimento celular, né? Então esse é um mecanismo de saturação. E como que isso funciona? Bom, se a concentração de substrato aqui for baixa, deixa eu pegar aqui a equação, né, dar uma analisada na equação. Se a concentração de velocidade for baixa, a gente vai ter um termo aqui embaixo bastante efetivo dentro da velocidade de reação, certo? Ele tem bastante impacto. Agora, se as concentrações de substrato forem altas, a velocidade de reação ela passa a ser quase independente, ela vira velocidade máxima. Deixa eu tentar explicar isso melhor aqui com números. Vamos supor que minha concentração de substrato na reação ela é bastante alta, ela é muito alta, e ela é muito maior que esse termo km. Então esse termo km ele passa a ser desprezível, certo? Vamos supor que o S é muito maior. S muito maior que km, tudo bem? O S é muito maior que o km. O que acontece? Esse termo S, km ele vira desprezível, ele tende a zero, perto de S, e nossa velocidade de reação vira Vmax vezes S sobre S. S sobre S dá 1, e nossa velocidade de reação vira Vmax. Velocidade de reação constante, independente da concentração de substrato. Então esse é um mecanismo de saturação. A gente atingiu a saturação, não adianta colocar mais substrato que não vai aumentar a velocidade de reação. Você pode colocar mais enzima. A enzima ela não está expressa aqui dentro dessa equação, só que a enzima está aqui dentro do termo Vmax. O termo Vmax é o K da enzima vezes a concentração de enzima. Tudo bem? Então a gente poderia aumentar a velocidade da reação colocando mais enzima, mas colocando mais substrato a partir do momento que atingiu a saturação,
não aumenta mais a velocidade da reação. Bom, existem diversos modelos, né? A gente já falou disso. Vou apagar tudo aqui. Opa. Existem diversos modelos cinéticos, a gente viu isso bastante em modelagem e simulação para o crescimento de micro-organismos, e da mesma forma existem diversos modelos cinéticos para catálise enzimática. Esse aqui é o modelo mais famoso, é o modelo de Michaelis-Menten, só que ele é um modelo que ele tem suas limitações. Ele é definido dessa forma que ele está definido para uma reação monossubstrato, ele não leva em consideração desativação enzimática, ele não leva em conta o pH, que é muito importante para a reação enzimática. Talvez o pH está dentro ali do Vmax, mas poderia ter o pH mais explícito. O fato é, o que acontece? Existem diversos modelos para representar reações não elementares, sejam químicas, enzimáticas ou microbiológicas. E esses modelos, aonde vocês podem achar? Vocês podem achar em artigos científicos. Vocês querem procurar um modelo novo para cinética enzimática. Você vai lá, vai no Google Acadêmico, que é o que eu mais uso, né? Mas existem outras bases de dados que não são o Google Acadêmico, vocês pegam a de preferência de vocês e procurem lá modelos para cinética enzimática, modelos para crescimento microbiano, modelos para uma reação específica. Então, isso é bastante relevante e vai ficar mais claro quando a gente entrar na cinética dos micro-organismos. O que eu vou passar bem rápido agora são coisas mais conceituais, né? Vamos para frente. Então a gente tem também cinética de reações reversíveis. Na cinética de reações reversíveis, a gente já fez isso em modelagem e simulação, porém o que acontece? A gente tem duas reações ocorrendo, né? A gente tem a reação de ida ocorrendo, que ela tem uma velocidade, e a gente tem a reação de volta ocorrendo, que ela tem outra velocidade. Se a gente quiser representar a velocidade de reação e for uma cinética elementar, é bastante simples na verdade. A gente simplesmente soma a reação de ida com a reação de volta. A gente volta nisso no futuro, né? Já está quase finalizando essa sessão. E por fim, a cinética de crescimento microbiológico, né? No caso, na cinética de crescimento biológico, o RA é igual ao μ, e o μ é a velocidade específica de crescimento celular. Velocidade específica de crescimento celular. E nisso a gente tem a equação mais famosa, a equação de Monod. A gente já usou bastante essa equação de Monod, e a equação de Monod, se vocês forem ver, ela é igualzinha à equação de Michaelis-Menten, que é igualzinha boa parte das reações de inibição de cinéticas não elementares, que são basicamente equações que representam a saturação. Então, um microorganismo, né, o substrato, que é proporcional à biomassa, né, mas a biomassa ela tem uma quantidade de substrato que ela consegue absorver. Ela não consegue absorver todo o substrato de uma vez. Vocês concordam comigo? Um microorganismo ali pega uma levedura, ela tem uma quantidade de substrato que ela consegue absorver por hora, por minuto, por dia. Então, tem uma hora que não adianta a gente colocar mais substrato que a taxa de crescimento celular não vai aumentar. A taxa de crescimento celular ela vai ter sua velocidade constante, tudo bem? Então, a partir do momento que esse S fica muito maior que essa constante Km, e a gente ignora essa constante Km, e aí a gente pode cortar S com S, a taxa de crescimento fica a taxa de crescimento máxima da reação. Claro, micro-organismos são muito complicados. E não é tão simples falar assim quanto é para falar de uma enzima. É tão complicado que aí, nesse caso, pode haver um efeito contrário, que é a inibição pelo substrato. Dentro do micro-organismo, a gente tem uma série de outros termos que a gente tem que levar em conta, e vocês entendem muito melhor que a maioria dos outros cursos isso daí. Então, eu vejo aqui que nessa parte, né, de cinética e cálculo de bioreatores, não tem ninguém mais competente que um engenheiro de bioprocessos para fazer isso, porque vejam tudo que a gente está estudando.
reações químicas, reações bioquímicas e reações microbiológicas, crescimento de micro-organismo. Então, e quando a gente vai para crescimento de micro-organismo, aí os modelos não param de surgir, porque a gente pode ter num crescimento de micro-organismo inibição pelo substrato. O que mais que a gente pode ter no micro-organismo? Inibição pelo próprio produto que o micro-organismo faz. Então a gente tem uma equação de velocidade de crescimento aqui diferente, né? Onde a gente tem um produto dividido pela concentração de produto limitante, aonde a partir de uma determinada concentração de produto, o micro-organismo não cresce mais. Aonde isso acontece? Reação de produção de álcool, crescimento celular para produção de álcool. A partir de certo ponto tem tanto álcool que o álcool é tóxico ao micro-organismo, então afeta a velocidade de crescimento celular. Reação de produção de ácido acético, por exemplo. A partir de certo ponto está tão ácido, o pH está tão baixo, que afeta o crescimento da Acetobacter. E aí ela é inibida pelo próprio produto dela. Ela pode ter velocidades diferentes para consumos de substrato diferente, pode ter substratos competindo. Então, eu não vou me aprofundar muito nisso hoje. A gente tem já um aprofundamento lá na disciplina de modelagem e simulação, mas a gente vai voltar nisso aqui no futuro. Tudo bem? Então, vamos finalizar nossa aula por aqui e a próxima aula é a nossa última aula dessa sessão, onde a gente vai falar sobre o efeito da temperatura. Tudo bem?